Vamos para o nosso amigo Bem-vindo Siqueira, que justamente fala sobre as declarações polêmicas de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver juntos. Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional e pelo bem-estar social. Alegrias. Já disse um filósofo que toda narrativa, todo discurso é uma narrativa, é um discurso de classe. Tem origem na origem de classe social de quem o profere. Até mesmo uma inocente receita de bolo de fubá, na medida como ela é narrada, como ela é discursada, denota a origem de classe de quem está falando. Não tem para onde correr. Tudo está preso à ideologia, está preso à economia, está preso a uma consciência de classe, que é uma dificuldade para se libertar dela. E eu fico observando neste momento como a direita, não é nem a extrema-direita, como a direita se posiciona contra Lula através da sua mídia corporativa, dos seus porta-vozes, Dora Kramer, Merval, Bogossian e vários outros. De como, através dos editoriais, os porta-vozes dos ricos enchem de porrada as atitudes de Lula. Nunca fizeram isso durante o governo Bolsonaro. Bolsonaro disse as maiores besteiras do mundo, isolou o Brasil do mundo, bateu continência para a bandeira norte-americana, isolou-se da China, da Rússia, do Oriente Médio, da África, tornou o Brasil um vassalo dos Estados Unidos. E nenhuma dessas vozes da imprensa dos ricos se levantou para denunciar ou para bater em Bolsonaro, como estão fazendo agora com Lula, por uma declaração que ele fez sobre a guerra da Ucrânia. Por uma declaração onde ele acusa os Estados Unidos e a OTAN de serem responsáveis por um tempo de guerra. E que a guerra tem que cessar, porque ela não interessa a ninguém. Só interessa aos poderosos, aos magnatas da indústria armamentista. Lula diz claramente que enquanto a guerra padece e a Europa padece da guerra, os Estados Unidos estão de boa. Foi um Deus nos acuda. A Folha de São Paulo chega a dizer que a declaração de Lula pode levar ele a levar um tombo, ou seja, a ser apiado do poder. Com isso, a Folha de São Paulo diz claramente que esse papo de autodeterminação dos povos, direito à sua expressão, não tem nada a ver com a política norte-americana e a Folha sabe disso. Sabe que uma declaração de um presidente como o Lula pode levar os Estados Unidos a um plano, a um projeto de derrubar Lula, como já fez tantas vezes no Brasil e fez centenas de vezes no século passado, não só com ingerência diplomática, mas com ingerência militar, enviando tropas, mais de uma centena de invasões em países, em nome da liberdade e da paz e desconhecendo a autodeterminação dos povos. Quem coloca na pauta a autodeterminação dos povos é a esquerda. O capitalismo, o imperialismo, os ricos, não tem papo com eles. Ou seguem a nossa cartilha, ou estão fora. Ou estão sendo quintal da gente, ou então é quintal do vizinho. E quintal do vizinho sem escritura, vamos tomar posse. Eu venho observando essa postura da mídia corporativa, dos próceres da direita. Não é nem da extrema-direita, porque a extrema-direita não chega nem a ter esse discurso. O discurso da extrema-direita é tão raso, é para xingar a mãe, é para xingar de burro, xingar de velho, xingar de capadócio, de boca murcha. Não consegue nem aprofundar o discurso. É o discurso da direita mesmo, da Faria Lima. É o discurso dos ricos, da Casa Grande. Lula é burro, Lula não sabe o que fala, Lula cometeu uma gafe internacional, Lula está afastando o Brasil, Lula está alinhando o Brasil com a Rússia e com a China, em vez do seu tradicional aliado, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca foram aliados do Brasil. Nós sempre fomos capachos dos Estados Unidos, com raras exceções.
E quando quisemos deixar de ser capazes, sofremos golpes de Estado promovido pelo Departamento de Estado norte-americano. Lula está alinhado com a Nicarágua, com a Venezuela, com Cuba, com as ditaduras do mundo. E a política externa norte-americana alinhada com o Oriente Médio, com perseguições de direitos humanos no mundo inteiro, fechando os olhos para todos os regimes ditatoriais que ela apoia em troca da sua economia. Ninguém fala disso. A direita vai certinho na sua narrativa de classe, atacando Lula. E quando Merval, por último, o porta-voz mais claro da intelectualidade orgânica da direita, se pronuncia contra Lula e contra o que ele disse em viagem, fica claríssimo para mim o ataque da direita, a posição da direita em relação a Lula. O que me faz ver e crer que Lula está certo. Se o Globo, se a Folha de São Paulo, se o Estado de São Paulo, se Merval, se Dora Kramer, se Bogosian, se tanta gente ataca Lula pelo que ele... E olha que esse Bruno Bogosian da Folha é um cara relativamente sensato que está fazendo uma boa cobertura da guerra da Ucrânia, mas o Bem-vindo está coberto de razão. Essas mídias hegemônicas, gente, elas estão alinhadas ao complexo militar norte-americano. Isso não é teoria da conspiração. Inclusive, esses grupos, se você investigar a história deles, eu vou abordar isso no curso aqui de jornalismo básico, tem capital americano que faz deslanchar esses veículos de comunicação. Agradecer a queridíssima Jane Nascimento e perguntar, Jane, gostou dos livros? O que você achou? Conta pra gente aqui dos nossos benefícios de membros. Vamos continuar ouvindo Bem-vindo. Falou porque Lula está certo. E eu alinho com Lula. Conheço demais o imperialismo norte-americano, tenho 76 anos de idade, vi invasões, vi situações terríveis de desrespeito à soberania das nações por parte da grande pátria da Estátua da Liberdade, para saber que é uma falácia, que é um jogo de poder do imperialismo para manter os povos acorrentados e dominados ao grande império do norte. Império que começa a entrar em decadência nos seus estertores, diante de um mundo multipolar, e mobiliza todos os possíveis porta-vozes deles, intelectuais orgânicos dele, para atacar quem consegue se colocar contra este momento que inicia-se a decadência total do dólar como padrão de moeda, do imperialismo norte-americano, da ciência e tecnologia da sociedade norte-americana, da família margarina, que eram os americanos brancos, whites. Então fica claro de que lado eu devo estar. Do lado de Lula. Não me interessa se a declaração de Lula é absurdo entregar a Crimeia, não entregar a Crimeia, absurdo se colocar ao lado da Rússia, procurar a China. Antes de mais nada, a gente não sabe o que se passa nas conversas de cúpula. A gente fica achando que a conversa é de vizinha, como a vizinha do lado, como um amigo de bar. Não, o jogo é duro no jogo internacional. Tiradas as fotografias, os mandatários um do lado do outro, sorrindo e apertando as mãos, fecham-se numa sala e o pau come. Então, quando o Lula fala o que fala sobre a Rússia, sobre a China, sobre os Estados Unidos, está embasado nas conversas de bastidores que ele teve e da qual nós não tomamos conhecimento, não sabemos sequer o que se passa. Nós votamos em Lula, contra Bolsonaro, pela democracia e pelo que Lula significa. E significou como coerência ao correr desses anos. Então, ou eu confio no Lula, ou eu fecho minha voz junto com a direita. Porque a extrema-direita não conta, ela só quer dar golpe, só quer criar baderna na agitação. Mas a insidiosa narrativa burguesa, dominante, rica da direita, através dos seus órgãos de comunicação e de seus intelectuais orgânicos, vai calando fundo na consciência nacional e atraindo até mesmo algumas pessoas ditas de esquerda, que têm um sonho de uma democracia ideal, que têm um sonho de uma democracia utópica, que não param para pensar que na democracia brasileira 30 milhões de pessoas passam fome, 40 milhões estão desempregados,
A violência e a barbárie tomam conta do país. Ah, mas é uma boa democracia. Ah, não. Estados Unidos, sim, como meta. O Lula está se afastando dos Estados Unidos. Ele não podia ter falado o que falou, ele é burro. Ah, sim. O sujeito que é presidente da República pela terceira vez, que fez sucessores, que participou de todo o processo, que passou 580 dias preso pensando, que conhece o estadismo no mundo, é burro quando fala isso, certo? E é o seu Merval e os colunistas da Folha, do Estadão, do Globo, que conhecem exatamente o discurso certo que Lula deveria de fazer. E o discurso certo que eles desejam que Lula faça é o discurso da Casa Grande. É o discurso dos ricos e dos poderosos. É o discurso dos alinhados com os Estados Unidos. Como agora os países da Europa, passando o que estão passando, por causa de uma guerra inventada pela OTAN, com a provocação da Ucrânia sobre a Rússia, e a Rússia não ia deixar barato. Então uma guerra absurda, que não faz sentido para nenhum dos lados, mas que apoia-se a OTAN. Sem sequer parar para pensar que a OTAN foi criada na Guerra Fria para enfrentar o poderio soviético e que permanece até hoje, ampliando cada vez mais suas potencialidades, com o imperialismo norte-americano tentando reviver mais uma vez a Guerra Fria como forma de sobreviver no mundo. Não. Sou velho demais para me deixar enganar ou para não perceber que o discurso de classe dos ricos, através dos seus porta-vozes, é um discurso falacioso, tendencioso, que só tem uma virtude: de roubar Lula, desmoralizar Lula, impedir o governo de funcionar. E ameaçar com impeachment, com um tombo, porque ele desagradou o patrãozinho do norte. Nós não conquistamos só a democracia, não derrubamos apenas Bolsonaro. Nós temos um projeto de política internacional em andamento, temos um projeto nacional e elegemos o Lula, tendo o PT como partido hegemônico da esquerda, para mudar este país, para recompor a nossa trilha libertária, independente, e colocar o Brasil de novo no concerto das nações, das grandes nações, e ser respeitado. E isto Lula está fazendo para desespero dos ricos e dos equivocados. É isso, meus amigos. Estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Eu concordo profundamente com o meu querido amigo Bem-vindo Siqueira. Eu acho que quanto à guerra da Ucrânia, o Lula está coberto de razão. É um conflito complexo. O Bem-vindo teria todas as razões do mundo, ele como morador de Portugal, morador de Braga. A Europa está adotando uma postura muito pró-americana, porque, de fato, a Rússia é uma potência militar e é um país que tem muitas armas nucleares. Isso ameaça a Europa e os vizinhos da região. A gente teve a aderência, por exemplo, da Finlândia e da Suécia para a OTAN, o que acabou reforçando ali o ponto de vista ucraniano.